Vamos ouvir mais um pouquinho, então, de Gilmar Mendes fazendo seu voto nessa discussão sobre a suspeição de Sérgio Moro. Vamos ouvir. Ao paciente, a partir do reconhecimento de que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha competência para julgar as ações penais. Ressalto a propósito que nos últimos anos tenho sido absolutamente enfático em expor que a 13ª Vara Federal de Curitiba tem adotado reiteradamente a estratégia de expandir de forma artificial a sua competência para se tornar um juízo universal de combate aos crimes de colarinho branco. Além dos casos citados na decisão de ontem da lavra do ministro Edson Fachin, em que na maioria deles figurei como redator para acordo, trago à baila a decisão recente de 4 de setembro de 2019, em que declarei a incompetência da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar o ex-ministro Guido Mantega por fatos supostamente cometidos na cidade de Brasília, que somente de forma artificial teriam relações com os ilícitos investigados na Petrobras. Na ocasião, ressaltei, a admissão da manipulação de competência nesses moldes possui sérias consequências sobre a restrição das garantias fundamentais de caráter processual. Qualquer novidade no voto de Gilmar Mendes eu trago aqui para vocês. Agora eu vou chamar aqui para a nossa conversa Leandro Fortes, que já está conectado. Oi, Leandro, tudo bem, Leandro? Eu estava te devendo uma boa notícia, tá aí? Depois de mais de um ano aqui, é a primeira vez que a gente se encontra, só tem uma boa notícia. O Alan falou, Thalita, eu nem acredito que eu e Thalita vamos falar sobre uma boa notícia, né? Você viu só? Eu falei, não, eu estou devendo essa para o Leandro, que é ele aqui para conversar com a gente. E aí, como que você viu toda essa movimentação desde ontem, com o Edson Fachin anulando? Conta pra gente. Eu achei uma ótima notícia, mas assim, eu já nasci desconfiado, né, Thalita? Por isso que eu virei jornalista. Eu nasci desconfiado. E depois que eu virei um diabo velho, eu fiquei mais desconfiado ainda. Então, ontem mesmo, eu escrevi um artigo, logo que saiu, analisei aquilo, chamado Gambito de Fachin, que eu achei que aquilo foi um movimento típico de um movimento ostensivo num tabuleiro de xadrez, em que ele entregou os bispos, as torres, matou a rainha para salvar o rei. Só que não deu certo, né? Porque a intenção dele, a intencionalidade ficou claríssima, porque aquilo que o Fachin fez ontem, Thalita, não foi um ato de justiça, foi um ato de desespero, né? Ele cometeu um ato de desespero. Ele viu que ele só tinha a única chance que ele tinha de tentar salvar o Sérgio Moro e a Lava Jato, era, né, declarando a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar os casos do Lula, uma coisa que é defendida por todos os juristas e rábulas, estudantes de direitos e estagiários desde sempre. Não havia nenhuma relação entre os supostos crimes cometidos em São Paulo com a investigação da Petrobras em Curitiba. É o que o Gilmar Mendes está falando. Eles dilataram artificialmente a competência da 13ª Vara para servir de perseguição política. Era um núcleo de perseguição política. Porque havia um juiz designado, comprado para isso, que era o Sérgio Moro, um juiz contratado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pelos esquemas do poder econômico do Brasil, pela extrema-direita brasileira, para poder destruir a reputação e matar, se preciso, o presidente Lula e tirar o PT do poder. Então, tudo foi para a 13ª Vara. Então, o ato de desespero colocado em prática ontem pelo ministro Edson Fachin foi esse. Eu vou anular tudo, né? Eu perco os anéis, fico com esses dedos, mas o Sérgio Moro e a Lava Jato ficam preservados. Porque o grande problema não só anular as sentenças do Lula, porque ele, inclusive, fez uma coisa cafajeste. O Edson Fachin, eu já disse e vou repetir aqui, não resiste a uma quebra de sigilo e a uma investigação séria. Não resiste. Tem alguma coisa, Thalita, muito grave em relação ao Fachin e à Lava Jato. Mas muito grave, coisas que a gente não sabe ainda, mas eu te digo com a minha experiência de 36 anos de jornalista, tem alguma coisa muito grave. Porque o grau de exposição dele, de adesão dele, é alto demais. É assim, ele perdeu os escrúpulos, mas perdeu também as salvaguardas. Ele já não se importa mais. Ele faz qualquer coisa para salvar o Sérgio Moro e a Lava Jato, porque tem alguma coisa, eu acho que está dentro desse arquivo da Operação Spoofing, que é tremendamente ruim para ele. Porque ele agora partiu para o desespero completo.
Não só ontem, que foi um ato de desespero, para anular tudo, e aí ele, Fachin, decretou que não havia mais o objeto do HC, da suspensão do Moro. Ele, Fachin, decidiu, né, o príncipe das Astúrias decidiu que não havia mais objeto para ser votado. O Gilmar Mendes falou não. Claro que não. Qualquer estagiário de direito sabe que o crime de suspeição é um crime precedente. Né? Ele tem que ser julgado primeiro do que tudo, porque ele é o fruto que contamina a árvore. Então, todos os processos da Lava Jato, todos, estão contaminados pela suspeição do juiz. E é esse o pavor do Edson Fachin. Você viu que hoje ele tentou impugnar o julgamento quando o julgamento já estava em andamento. E, olha só, ele não é nenhum idiota. Ele é um advogado experiente. Ele sabe que não se pode parar um julgamento que já foi iniciado, alegando o que quer que seja. Então, ele tentou parar hoje um julgamento que já havia 2 votos feitos, inclusive. Porque ele está completamente desesperado. Você olha para o semblante do Edson Fachin, é a cara de um homem completamente desesperado. Ele está partindo para a ignorância total. Ele já não liga mais para a reputação dele. Ele já não liga mais para a reputação dele enquanto juiz. Tem alguma coisa muito maior que ele está tentando salvar e a gente não sabe ainda. Mas é alguma coisa muito grave. E eu arrisco dizer que tem alguma coisa a ver com o escritório, com o riquíssimo escritório dele de advocacia em Curitiba, que é tocado pela filha e pelo genro. Porque não tem nenhuma outra explicação. Isso não é amor pela Lava Jato. Ninguém mais ama a Lava Jato, Thalita. Todo mundo foge da Lava Jato agora como foge de leprosos. Você vê que o próprio Dallagnol ele já não faz a defesa explícita da Lava Jato, ele está tentando salvar o dele. O Sérgio Moro se calou, porque o Sérgio Moro é um indigente intelectual, ele não tem nem capacidade de reação. Então, agora, o cara que antes discutia se ia ser ministro do STF ou presidente da República, está discutindo agora como é que ele escapa da cadeia. E eu vou dizer uma coisa mais. Eu já escrevi algumas vezes sobre isso e vou repetir. O Sérgio Moro já tem uma rota de fuga para os Estados Unidos, porque ele fez o serviço a mando do Departamento de Justiça, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, com o apoio do FBI. Esses caras não abandonam os amigos na estrada porque sabem que os amigos podem abrir o bico. Há 3 anos que ele vem ensaiando um negócio de fazer mestrado, estudos lá na Flórida e tal. Esse cara já está com a rota de fuga pronta. E eu tenho a impressão, Thalita, que essa viagem da família para Israel é uma estratégia de montar uma rota de fuga para eles também para Israel, porque eles não contam mais com o Donald Trump nos Estados Unidos. Eles só contam agora com um governo de extrema-direita de Israel. E é por isso que ele foi com essa comitiva patética, ridícula, sem sentido, um gasto absurdo para os cofres públicos para conhecer um spray nasal. Quer dizer, eles pensam que as pessoas são idiotas como o Carluxo. Porque é só o Carluxo para cair numa história de que o pai, mais 10 pessoas, viajam no avião da FAB, vão para Israel para conhecer um spray nasal. Eles estão montando uma estratégia de fuga para Israel, porque eles estão percebendo que a casa está caindo, vão chegar neles e eles vão para a cadeia, porque eles são metidos com a milícia. Milícia que assassina pessoas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, peculato. Essas pessoas sabem que estão caminhando para a cadeia, estão caminhando para o cadafalso. E eles foram para Israel, escreve isso que eu estou dizendo. Não foram ver diabo de spray nasal nenhum. Até porque eles já têm o ozônio anal que eles usam aqui, eles não precisam de spray nasal. Eles foram lá estabelecer uma rota de fuga, porque eles são criminosos e genocidas, sabem que só podem se esconder num ambiente como Israel, que é um Estado terrorista de extrema-direita, controlado pelos Estados Unidos. Eles não têm outro lugar para ir. Então, o que está acontecendo hoje é o que se chama de plot twist. A gente teve uma reviravolta absoluta na narrativa histórica do Brasil com essa decisão assodada do Fachin, que achou que com isso iria impedir o julgamento que está acontecendo agora. Moro vai ser suspeito, a Lava Jato vai acabar hoje. A Lava Jato, essa organização criminosa que destruiu o Brasil, que botou 4.400.000 pessoas no desemprego, que destruiu a indústria naval, a indústria de base, a indústria de construção civil, que destruiu as ferramentas de desenvolvimento nacional,
que enriqueceu procuradores corruptos e um ex-juiz que é um corrupto, que é um juiz ladrão. Essa gente está morrendo hoje. E isso significa, Thalita, que a guerra está começando hoje. A guerra por 2022 começa hoje, porque a mídia, a família Bolsonaro e esses canalhas todos vão se juntar de novo, não tenha dúvida. Amanhã a TV Globo já está apoiando o Bolsonaro com um discurso antipetista para começar a tentar destruir a campanha do Lula para 2022, porque o Lula vai ser candidato em 2022. Sim. Queria entrar agora nesse cenário político.